gente resolver a correção, né, da atividade que foi passada, da página de número 77, eu quero relembrar algumas coisas com vocês, né, para ver o que ainda ficou de dúvida e se não ficou dúvida, ótimo, tudo bem? Mas vamos revisar aqui em relação, nessa unidade, nós estamos estudando sobre os animais vertebrados e invertebrados, né? Trabalhamos os 5 grupos, né, dos vertebrados, os peixes, os anfíbios, os mamíferos, as aves, os répteis. Agora a gente vai ver uma parte bem específica que é em relação à reprodução, tá? Vou até aqui, ó. A reprodução dos animais. A gente sabe que quando a gente fala de reprodução dos animais, a gente vai encontrar 3 tipos de classificações, tá bom? Nós temos animais que são ovíparos, que são vivíparos, e eles também podem ser classificados em ovovivíparos. O que significa cada uma classificação dessa? Olha só, nós vamos trabalhar agora, mais específico, com os peixes, tá bom? Então, os peixes dependem do meio aquático para se reproduzir e viver. Todo mundo sabe que os peixes só podem viver dentro da água. Então, a sua reprodução, ela acontece dentro da água, né? Então, ele depende do meio aquático para se reproduzir e para viver. Em relação à reprodução dos peixes, podem ser classificados em animais ovíparos. Vocês ainda lembram, né, que são animais ovíparos, que são os animais que se desenvolvem dentro de ovos, que é a primeira classificação. Nós temos animais vivíparos que se desenvolvem dentro da barriga da mãe e nós temos também os ovovivíparos que se desenvolvem dentro de ovos, dentro da barriga da mãe, tá bom? É uma classificação bem simples. E no grupo dos peixes nós podemos encontrar as 3 classificações, tá bom? Os animais peixes ovíparos, vivíparos e ovovivíparos, tudo bem? Pode passar, tia. Então, olha só, quando a gente vai falar sobre a reprodução dos peixes, a gente vai ver aqui, ó. Olha só, reprodução dos peixes. Ovíparos, os filhotes se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro do ovo, que contém os nutrientes necessários. Mais de 90% dos peixes pertencem a essa categoria, tá? Então, ó, mais de 90% dos peixes são ovíparos. Ah, professora, mas o que acontece com os outros 10%? Eles estão classificados nas outras, eles vão para as outras classificações, vivíparos e ovovivíparos, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, ó, vivíparos. Que classificação é essa? É quando os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, recebendo dela os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Aí eu dei um exemplo aqui, ó, o tubarão-tigre. O tubarão-tigre, ele é um peixe vivíparo, ou seja, eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe, tudo bem? Mas, como toda regra tem uma exceção, eis a nossa exceção. O que são os animais ovovivíparos? Vamos ler essa classificação. Ocorre uma combinação das 2 formas, ó, dos animais ovíparos e animais vivíparos. Por isso que ela recebe essa classificação, ovovivíparos. Os filhotes se desenvolvem dentro de ovos, dentro do corpo da mãe. Na hora do nascimento, os filhotes saem do ovo, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aqui, que são as raias ou as arraias, como vocês quiserem chamar. As 2 formas estão corretas, tá bom? Então, dentro da reprodução dos nossos peixes, nós podemos encontrar as 3 classificações quanto à reprodução. Alguns peixes, mais de 90% dos peixes são ovíparos, e a outra porcentagem ela é dividida entre peixes vivíparos e peixes ovovivíparos. Tudo bem? Tem alguma dúvida até aí? Não, né, tia? Então, pode passar, tia, o slide. Tem uma pergunta aqui, tia.
Diga. Eu tenho uma pergunta chamando todos os peixes que têm mais de 80.000 ovos. São aqueles peixes que a mãe não cuida desse até eles chegarem à fase adulta? Deixa eu ver, é a Maria Clara Souza. Ela quer saber assim, eu tenho uma dúvida, tia Amanda. Todos os peixes que têm mais de 80.000 ovos são aqueles peixes que a mãe não cuida desse até eles chegarem à fase adulta? É porque assim, mais lá pra frente, se eu não me engano, são o grupo dos répteis, que eles não possuem essa característica de cuidar do filhote até ele se tornar um adulto, né? Alguns répteis, eles têm essa característica e alguns não. Alguns peixes possuem essa característica de cuidar lá dos ovinhos enquanto eles vão se desenvolvendo. Eu não sei se esse de 80.000 ovos, né? Eu não sei qual é o peixe, mas eu posso pesquisar, né? Pra gente ver, mas eu não sei. Os peixes, eles possuem essa característica de cuidar dos ovos até o desenvolvimento. Tem algumas espécies que quem cuida dos ovos é o macho, tá bom? Pode passar, tia. Então, quando a gente falou sobre a reprodução dos peixes, vocês viram que dentro da classificação na reprodução dos peixes, nós encontramos os 3 tipos: ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Agora a gente vai ver a reprodução dos anfíbios. Quem são os animais que fazem parte da reprodução dos anfíbios? Nós temos os sapos, rãs e pererecas. Tudo bem? Então, olha só. Os anfíbios também apresentam as 3 classificações quanto à reprodução. Tem alguma pergunta, tia? Não, está colocando aqui, assim, então é que nem a tartaruga. Ela enterra seus peixes na areia e depois joga. Os ovos na areia e choca. Foi peixe, mas isso. Foi o que eu falei. Algumas classificações, dos grupos, né? Os répteis, alguns animais possuem essa característica de cuidar. Um exemplo disso é o jacaré. Ele cuida lá do ovinho e o jacaré, o filhote fica com o pai durante algum tempo, né? Mas não acontece com as tartarugas, né? Ela vai lá, volta para o lugar onde ela nasceu, deposita os ovos e vai embora. Depois de um tempo, esses ovos chocam, né? Eles se desenvolvem, a casca se rompe e eles voltam para o rio, para o mar, né? Então, a tartaruga específica, ela não tem essa característica de cuidar do filhote, tá bom? Esse peixe que você está falando, eu não sei. Mas alguns peixes têm essa característica de cuidar. Inclusive, quem cuida dos ovos é o macho, tá bom? Então, olha só. Quando a gente fala em reprodução dos anfíbios, a gente vai ver que os anfíbios também apresentam as 3 características, as 3 classificações. Quais foram as 3 classificações quanto à reprodução que a gente viu? Que eles são ovíparos, eles são vivíparos e eles são ovovivíparos, tá bom? Então, olha só, as estratégias reprodutivas dos ovíparos são muito variadas e mudam de um grupo para o outro. Isso não quer dizer que todos os répteis ou todos os anfíbios se reproduzam da mesma forma, tudo bem? Possuem a mesma característica. Alguns colocam seus ovos nas margens dos rios e há ainda espécies que depositam seus ovos em ninhos, em plantas. Aqui na imagem, eu coloquei as 2 formas aqui, Se vocês não sei se dá para aparecer bem aí na imagem, mas aqui, eu tenho um sapo e tá vendo todos esses pontinhos pretos que a gente tem aqui? Todos esses pontinhos pretos aqui foram os ovos que foram depositados pelas fêmeas, tá bom? E nessa outra imagem aqui, eu acho que vai dar para observar melhor aí, nós temos aqui um sapinho e os ovos aqui embaixo dela, Aqui ela precisou do meio aquático para depositar seus ovos e aqui de um lugar somente úmido, tudo bem? Então, para todos, o meio aquático é um fator de extrema importância para o desenvolvimento dos ovos. Ok? Pode passar, tia. Então, na reprodução dos ovíparos, dos anfíbios, a gente também vai encontrar as 3 classificações. Falei para vocês dos ovíparos,
Tá bom? Então, eles também precisam do meio aquático, tá? Então, são filhotes que se desenvolvem fora do corpo da mãe. Os vivíparos, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, recebendo diretamente dela o nutriente que necessita para sobreviver. E os ovovivíparos ocorre uma combinação das duas formas. Eles tanto se desenvolvem dentro de ovos que ficam dentro da barriga da mãe. Ok? Pode passar, tia. A reprodução dos répteis, aí vai aquilo que eu falei sobre a pergunta que a Maria Clara falou. Olha aí, ó. A reprodução dos répteis. A maioria dos répteis se reproduzem de forma ovípara. O que eu quero dizer quando um animal se reproduz de forma ovípara? Elas se desenvolvem dentro de ovos. Somente algumas espécies representam a reprodução vivípara e ovípara. Vocês viram aí que na reprodução dos peixes, na reprodução dos anfíbios e agora na reprodução dos répteis, a gente apresentou as 3 formas de reprodução. Eles são ovíparos, eles podem ser vivíparos, eles podem ser ovovivíparos. Olha só, também acontece na reprodução dos répteis. Ao contrário dos peixes e anfíbios, o desenvolvimento dos répteis não depende da água. Então, ó, o peixe e os anfíbios, ela depende da água, né? Os peixes dependem exclusivamente, tá? Então, no caso dos répteis, ela não depende, tá bom? Então, seus ovos, eles têm uma casca protetora que impede o ressecamento e possui um reservatório de água, que é aquela casquinha dura, né? A casquinha de um ovo, de um animal, de uma ave, por exemplo, ela é diferente, a estrutura, ela é diferente de uma reprodução dos répteis. Por quê? Os répteis, eles possuem um ovo maior, tá? E mais duro, tá? É uma casca mais resistente, mesmo porque eles não estão em meio aquático. Tá bom? Então, olha só. Muitos répteis cuidam dos ovos quando filhotes. Aí, eu dei o exemplo do jacaré, né? Que ele passa bastante tempo com filhotes. Já as tartarugas, que eu também falei para vocês, ó, elas não apresentam esse comportamento. Tudo bem? Aí, aqui eu botei umas imagenzinhas, né, tia Maroca, que eu tenho um jacaré, eu tenho uma cobra, uma tartaruga, um jabuti. Um jabutizinho aqui bonitinho. Bora lá, tia, pode passar. Então, quando eu falo de reprodução das aves, vamos lá. As aves são exclusivamente, tia, até que enfim, né? Um grupo que não apresenta os 3 tipos de classificações. Sim, nós temos aqui que as aves são exclusivamente, isso quer dizer que todas as aves somente são ovíparas. Tem alguma pergunta, tia? Tem, Amanda. Eu acho que é relacionado aí na questão da tartaruga, porque ela colocou assim, tia, se acontecer de alguém ir na praia e cavar, acho que no lugar onde ela não colocou, mas eu acho que eu estou fazendo a deduzindo, né? Cavar no lugar onde ela enterrou os ovos, o que vai acontecer? Olha só, esses ovos, eles não estão lá dentro da terra por um acaso, né? Esses ovos, eles dependem dessa temperatura, que eles ficam embaixo da terra, né? Então, eles precisam dessa temperatura favorável, adequada para o seu desenvolvimento. Se por um acaso, pode acontecer várias coisas, né? Se uma pessoa vai lá e cava o lugar onde estão esses ovos. Primeiro, eles podem perder o tempo de desenvolvimento, né? E eles podem ser comidos por outros tipos de animais, né? Então, esses ovos, pelos predadores. Então, provavelmente, esse ninho, ele não vai se desenvolver, ele não vai crescer, se desenvolver e sair do ovo. É por isso que vai chamando que tem lugares que existe uma conservação, tem um projeto Tamar. É o projeto Tamar, que eles cuidam desses ovos. E aqui na nossa região, a gente tem um projeto que é o Pé de Pincha. Esse projeto Pé de Pincha, ele tem o mesmo objetivo que o projeto Tamar, né?
cuidar das tartarugas, dos nossos animais, bicho de casco, tartaruga, jabuti, tudo isso. Então, o que eles fazem? Eles deixam essa área para que as pessoas não entrem em contato, né? E quando esses animais eles entram nessa época de reprodução, eles ficam de olho nos ninhos, não só por conta das pessoas, mas também dos animais predadores, né? Porque a gente sabe que quando a gente, as pessoas que dependem dessa caça, de capturar esses animais, né? E algumas pessoas dependem para se alimentar e outras pessoas elas vendem, né, o comércio desses animais, o que pode levar esses animais com risco de extinção ou até extinção mesmo, né? Então, para isso que existem esses projetos. Eu tenho muita vontade de levar os alunos para esse projeto Pé de Pincha, mas aqui em Manaus, especificamente, esse projeto não funciona, pelo menos eu não tenho conhecimento. Ele funciona no interior, né? Então fica difícil a gente levar os alunos para o interior para ver a soltura, que deve ser a coisa mais linda desse mundo. Porque é interessante, né, Amanda? Que no interior, eu acredito que esse projeto é muito forte, até porque as tartarugas de rios, né, elas são um meio de alimento. Um meio de alimento, né? exatamente. Porque eles utilizam como alimento. Tudo bem? Então vamos lá. A gente viu aqui que as aves elas são exclusivamente ovíparas. Então, professora, você quer me dizer que eu nunca vou encontrar uma árvore ovovivípara e vivípara? Sim, você nunca vai encontrar. Pelo menos até hoje eu não tenho esse conhecimento, até agora, tá bom? Então, seus filhotes precisam ser chocados até o nascimento. Então, olha só, lembra que eu falei lá dos peixes que alguns machos são os que cuidam dos ovos? Aqui, quando eu falo das aves, também pode acontecer a mesma coisa. Ó. Nem sempre quem choca os ovos são as fêmeas. Essa característica pode variar de acordo com as espécies. Então, aqui eu tenho duas aves, mas de espécies diferentes. Ó. Aqui eu tenho uma galinha e aqui eu tenho um pinguim. A galinha é quem choca os ovos, né? Que fica lá aquecendo esses ovos, porque eles precisam do calor para se desenvolver. E aqui quem choca os ovos, no caso do pinguim imperial, é o macho. Tudo bem? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Rap Fit, que ele mostra direitinho lá os pais chocando os ovos, que são os pais, o macho que cuidam dos ovos. Tudo bem? Então vamos para frente. E agora, nós chegamos... Amanda, eu posso te fazer uma pergunta? Diga. No caso lá dos répteis, né, das cobras, por exemplo, a gente sabe que a grande maioria é ovípara, né? Mas tem também, qual a outra classificação? Elas podem ser ovíparas, vivíparas e ovovivíparas. Eu não sei se a cobra ela pode ser vivípara, exclusivamente vivíparas, tem alguma espécie entre elas. Porque eu assisti um documentário, acho que foi até das nossas sucuris aqui, que o filhote já sai... Pois é, ela é ovovivípara, é isso que eu estou te falando. Eu não sei se tem alguma espécie de serpente ou de cobra que ela é exclusivamente vivípara, né? Mas eu sei que nós temos a ovovivípara. Vivípara é quando ela se desenvolve dentro da barriga. E ovovivípara é quando ela se desenvolve dentro de ovo e ao sair ela já nasce uma cobrinha inteira. Isso, já nasce. Mas ela tá dentro de um ovo dentro da barriga da mãe. Isso. Eu não sei se tem alguma espécie que é exclusivamente vivípara, mas ovovivípara eu sei, que é a cobra. É a jiboia que você falou, tá bom? Então, olha só. A reprodução dos mamíferos. Chegamos na nossa classificação, né? 5º ano. Então, olha só. A maioria dos mamíferos é vivípara. Ah, professora, você está de brincadeira comigo. A maioria, quando a senhora diz a maioria, isso quer dizer que eu tenho exceções? Claro. Vocês viram que nos peixes, nos anfíbios e nos répteis, nós temos aquela mistura lá de ovovivíparo, vivíparo e ovíparo.
aqui a gente vai ter as 3 classificações, calma, não vai se apresentar dessa forma. Então, olha só, a maioria dos mamíferos é vivípara. Olha o que ele fala aqui, a maioria. Isso quer dizer que existe uma pequena parcela dos mamíferos que não é vivípara. O que são os animais vivíparos? São aqueles que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, tá bom? A grosso modo falando. Então, são chamados mamíferos porque esses animais, eles recebem essa classificação. Por que eles são chamados de mamíferos? Só porque eles se desenvolvem dentro da barriga da mãe? Não, porque a gente tem lá, no caso dos peixes, que também alguns peixes são vivíparos, mas que não mamam, né? Então, eles são chamados de mamíferos porque eles mamam quando filhotes. Sim, eles sugam o leite lá da mãezinha deles, assim como nós quando nascemos, tá bom? Claro, assim como nos outros grupos estudados, existem as suas exceções. Como eu já falei aqui, ó, a maioria. Quando eu digo a maioria, não quer dizer que todos, tá bom? Então, um exemplo clássico dessa exceção dos animais mamíferos, que são animais vivíparos, nós temos aqui o nosso ornitorrinco, o nosso querido ornitorrinco. Por quê, professora? Porque ele é ovíparo. Mas ele é mamífero e ele é ovíparo. Lembra que eu falei que lá que os peixes, eles são... Pode continuar. Que eles são ovíparos, que eles são vivíparos, mas eles não mamam? Exatamente aqui, ó. Ele é ovíparo, mas ele mama. Quer fazer desse conteúdo? Tem uma pergunta aqui da Eloá, chamada tia. Por que o morcego não é considerado uma ave? Porque ele é um animal mamífero. Lembra que eu falei que o morcego ele se desenvolve dentro da barriga da mãe, ele não se desenvolve de ovo, tá bom? Ele se desenvolve dentro da barriga da mãe e ele mama quando pequeno, por isso que ele não é uma ave. Essa é a diferença, tá bom? Por que eles são chamados de mamíferos? Só porque eles são vivíparos? Não, eles são chamados de mamíferos porque eles mamam quando pequeno, tudo bem? É essa a diferença, tá? Então, olha só, o nosso ornitorrinco, até coloquei a foto dele aqui bem bonitinha nadando, ó. Tá bom? Então, olha só, em muitos dos mamíferos vivíparos, o desenvolvimento é placentário, ou seja, dentro da barriga da mãe, na placenta da mãe, tá? Ó, como eu coloquei aqui, ou seja, dentro da barriga da mãe. Esse tempo de gestação dos mamíferos, ele pode variar de acordo com a espécie, né? Será que o tempo da reprodução de um elefante é o mesmo tempo da reprodução de um ser humano? Não, nós sabemos que os seres humanos são 9 meses, né? E do elefante é mais de um ano, se eu não me engano, eu nem lembro. São 12 meses, de 12 meses. Né? Então não é a mesma de um cachorro, que são de 3 meses. 3 meses, né? Eu não lembro o tempo de reprodução entre eles. Aí aqui que foi que eu fiz? Eu botei várias imagens de mamíferos aqui, inclusive o nosso morcego que a Eloá falou. Ó, inclusive o nosso morcego que a Eloá falou. Tudo bem? Então, pode passar, tia. Ó, nós temos aqui a nossa atividade da página de número 77, que a gente vai fazer agora. Tem mais alguma pergunta, tia, aí? Não. Não? Tem que gostam da aula, que é a matéria preferida da Maria Clara. Não sei porquê, mas eu gosto também. Então, vamos lá fazer nossa atividade? Fazer não, né? Fazer a correção da nossa atividade. Porque essa atividade... Sim, eu não vou dizer que eu morro de amores por história, né? Mas eu não curto muito, não. Tudo bem, né, você vai chegar lá no Pois é, tem uma parte da história que eu gosto muito, que é a parte que o tio Manuel entrou agora, que é a Era de Vargas. Eu gosto muito dessa parte, porque eu me lembro, em exclusivo, quando eu estudava, tinha uma professora, até a gente reencontrou agora ultimamente, a professora Nena, que aquela mulher,
ela tinha uma cabeça maravilhosa e ela fez a gente ensinar sobre a vida do Getúlio Vargas, por isso que eu gosto dele, dessa parte da história. Olha, Jamanda, já tá mandando as respostas. Já? Então bora lá. Isso quer dizer que eu tô enrolando, né? Então bora lá. Era só dando um tempinho pra vocês se encontrarem. Então bora lá. Eu preciso tirar aqui, tia? Precisa, né? Pode tirar. Ligar tudo? Não, aqui, ó. Só um minutinho, gente. Jamanda já volta. Deixa eu ligar a luz. Aí deixa eu ligar do mesmo que a gente já vai fazer o próximo, né? Então vamos lá. Acendeu a luz maravilhosa, Esse é a luz. né? Vamos lá, página 77. Nós temos aí duas questões, fala sério. Nós temos a primeira e nós temos a segunda questão. Olha o que diz a primeira questão. Complete as lacunas do texto. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 lacunas na primeira frase. Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Os peixes e répteis podem se reproduzir de forma nananana. Os peixes e quem mais representa os 3 tipos de classificações? Diz aí, tia. Jamanda aqui colocar. Posso dar as respostas? Pode. Colocaram aqui anfíbio. Isso. Depois ovíparo, vivíparo e ovovivíparos. É isso mesmo. Ovo, vivíparos. Então, ó. Arrasou quem deu essa resposta aí. Está corretíssima. Tá bom? Os anfíbios e os peixes possuem as 3 classificações. Eles são ovíparos, se desenvolvem dentro de ovos. Eles são vivíparos, se desenvolvem dentro da barriga da mãe. E são ovovivíparos, que são ovos que se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Tudo bem? Então, olha só. Na próxima frase, eu tenho 3. Então, eu vou separar aqui, ó. Eu tenho 3 lacunas para vocês responderem. Eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3 lacunas. Vamos lá? As se reproduzem apenas de forma, e a maioria dos se reproduz de forma vivípara. Vamos lá, tia? Alguém colocou essa resposta? Aqui assim, aves, ovíparos, mamíferos. Isso. As aves se reproduzem apenas de forma o quê? Ovípara. E a gente tem o quê? A maioria dos mamíferos são vivíparos. Tá correto também, tá bom? Então, olha só. Nós temos na primeira frase anfíbios, ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Na próxima frase a gente tem as aves, ovíparos e mamíferos. Tudo ok aí, né? Então, vamos passar para a segunda questão. O que ele diz aí na segunda questão? Explique com suas palavras por que as estratégias reprodutivas são tão importantes para os animais. Ele quer saber por que é importante que os animais continuem se reproduzindo. Por quê que é importante que os animais continuem se reproduzindo? Tia, alguém colocou aí alguma resposta? Vamos lá. Maria Clara, Enzo. O Enzo tá aí, tá? Tá no YouTube. Bora lá, Enzo. Porque com as estratégias deles, os animais conseguem proteger seus filhotes e os seus ninhos de predadores. Não é isso? Lê de novo, tia. Porque com as estratégias deles, os animais conseguem proteger seus filhotes e seus ninhos de predadores. É importante estratégias reprodutivas. Na realidade, ele está falando, quando ele não está falando desse cuidado, né? Ele está falando por que os animais
precisam continuar se reproduzindo. É o que essa questão está falando aí, ó. Explique com suas palavras por que as estratégias reprodutivas são importantes para os animais. Por que eles precisam continuar se reproduzindo? O seguinte, porque as estratégias deles são importantes para que eles não choquem antes da hora e que nenhum predador os pegue, né? Sim. Está muito parecida com a resposta. Isso. Então, olha só, as respostas, elas têm a ver, mas não é isso o que o livro está perguntando, tá? Olha o que ele está perguntando. Por que a reprodução é importante? Por que é importante que a reprodução dos animais continue acontecendo? Para que não aconteça o quê? Pensa comigo, se os animais, todos os animais de todo o mundo parassem de se reproduzir, o que iria acontecer com os animais? Eles iam desaparecer, não é isso que ia acontecer? Então, essa estratégia reprodutiva, ela garante o quê? Essa forma reprodutiva, ela garante o quê para todas as espécies de animais? Elas garantem a sobrevivência das espécies, né? Então, eu vou colocar aqui. Elas... Ai, tá ruim. Não tem outra definição. Tem mais gente fora Ali dentro tem um vermelho, Amanda. Não tá pegando aqui. Elas garantem... Você tá prestando esse vermelho? Tá, um pouquinho melhor. Elas garantem a sobrevivência das espécies. Então, essa forma aí de cuidado, essa estratégia reprodutiva, ela garante a sobrevivência das espécies dos animais, tá bom? Então, olha só, essa terceira questão a gente não tem como fazer, né? Aqui e agora, a gente não tem como corrigir, deixa eu ver. Seguir as orientações do professor, reúna-se com seu colega. Não, essa não tem. A quarta questão, observe a fotografia da garça branca grande. Faça uma pesquisa. Também a gente não tem como fazer essa. Então, o que eu vou pedir para vocês? Essa questão, a quarta questão, que é sobre pesquisa, façam essa pesquisa. Quem quiser copiar, pode copiar. Quem quiser somente imprimir, também pode, tá? Façam o que vocês acharem melhor, que for mais fácil para vocês. E grampeiem na folha do livro de vocês. Por quê? Quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou corrigir essas atividades, tá bom? Então, ó, acabou a nossa atividade, tudo bem? Obrigada por terem participado. É muito importante a participação de vocês. Tudo bem? Beijinho.